Olá, a paz do Senhor. Bem-vindo à nossa sexta e última lição do curso sobre a autoridade da Bíblia. Eu sou o Luiz da Silva e é uma alegria concluir esta jornada com você. Nós viajamos por um território sagrado, começamos na origem da Bíblia, descobrindo que ela é inspirada, soprada por Deus. Vimos a criatividade de Deus em usar diferentes formas para se comunicar. Também estudamos sobre o cano das Escrituras, os 66 livros que Deus nos confiou a nós. E também afirmamos nossa confiança em sua inerrância, sua total verdade, e nos maravilhamos com sua indestrutibilidade milagrosa ao longo da história. Agora chegamos ao cume da montanha. Diante de tudo que aprendemos, uma pergunta se impõe. E daí? O que tudo isso significa para mim? Para você hoje? Se a Bíblia é tudo isso, inspirada, verdadeira e eterna, qual deve ser o seu lugar em nossa vida? A resposta é o tema da nossa conclusão, a autoridade final das Escrituras. Hoje vamos falar sobre por que a Bíblia não é apenas uma das muitas vozes a serem consideradas, mas a voz decisiva, o padrão supremo e a autoridade final para tudo que cremos e fazemos. Vamos retornar ao nosso primeiro texto, mas agora com um novo entendimento. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra-chave aqui é útil. A inspiração não é apenas uma teoria, ela tem um propósito prático e poderoso: nos equipar completamente para a vida que Deus nos chamou a viver. É isso que significa ter a autoridade. Quando dizemos que a Bíblia tem autoridade final, estamos dizendo que ela é a nossa norma suprema. Existem outras autoridades em nossa vida: pais, governos, pastores, tradição da igreja, nossa própria razão e consciência. Todas elas têm seu lugar, mas a Bíblia está acima de todas. Isso significa que, quando qualquer outra autoridade entra em conflito com o claro ensinamento da Escritura, a Bíblia vence. Se uma filosofia popular diz que a verdade é relativa, mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós ficamos com a Bíblia. Se nossa cultura diz que a moralidade é uma questão de escolha pessoal, mas a Bíblia estabelece padrões claros de santidade, nós ficamos com a Bíblia. Se até mesmo a tradição religiosa, a opinião de um líder respeitado contradiz a Bíblia, nós, como crentes de Bereia, examinamos a Escritura para ver se as coisas são de fato assim. A pergunta que define a autoridade da Bíblia em nossa vida é: o que a palavra de Deus diz sobre isso? E a resposta a essa pergunta deve guiar nossas decisões. A autoridade da Bíblia se manifesta em pelo menos 3 áreas cruciais. Primeira, ela tem a autoridade para estabelecer nossa doutrina, o que cremos. A Bíblia é a fonte de nossa teologia. Quem é Deus? Quem é o homem? O que é o pecado? Como a salvação é alcançada? As respostas a essas perguntas fundamentais não vêm de nossas próprias ideias, mas da revelação de Deus em sua palavra. Ela é o fundamento da nossa fé. Segundo, ela tem a autoridade para moldar nossa vida, como vivemos. A Bíblia não é apenas um livro de teologia, ele é um manual de vida. Ela nos ensina como viver em santidade, como amar nosso próximo, como administrar nossas finanças, como criar nossos filhos, como trabalhar com integridade. O texto de 2 Timóteo diz que ela é útil para ensino, para repreensão, correção e instrução na justiça. Ela tem o poder de nos transformar à imagem de Cristo. Terceiro, ela tem a autoridade para direcionar nossa missão, porque vivemos. A Bíblia nos dá nosso propósito.
Ela nos revela o grande plano de Deus para a redenção do mundo e nos comissiona a fazer parte dele. É a Bíblia que nos manda ir e fazer discípulos. Nossa missão não é inventada por nós, ela é recebida da palavra de Deus. Agora vamos juntar todas as peças do nosso curso. Vejamos como tudo se conecta perfeitamente e lógica. É porque a Bíblia é inspirada por Deus que podemos confiar que ela é inerrante, que é verdadeira, nos 66 livros que de Deus recebemos. E é por isso que Deus tornou indestrutível ao longo da história. E, portanto, ela possui a autoridade final sobre nossa vida. Tente remover qualquer um desses pilares e toda a estrutura desmorona. Se ela não fosse inspirada, seria apenas um livro humano, sem autoridade divina. Se ela não fosse inerrante, não poderíamos confiar nela completamente e sua autoridade seria seletiva. Se ela não fosse indestrutível, sua autoridade poderia ser perdida no tempo. A inspiração é a causa, a autoridade é a consequência. É a corrente de ouro da revelação de Deus. Concluir que a Bíblia tem autoridade final é fácil. Viver sobre essa autoridade é o desafio de toda a vida. Como isso se parece na prática? Primeiro, significa submissão. Significa curvar nossa vontade, nossas opiniões, nossos desejos, aquilo que a palavra ensina, mesmo quando é difícil ou impopular. É dizer como Samuel: fala, Senhor, teu servo ouve. Segundo, significa saturação. Não podemos nos submeter a um livro que não conhecemos. Viver sobre a autoridade da Bíblia exige que estejamos imersos nela diariamente, lendo, estudando, meditando, memorizando. A palavra precisa habitar ricamente em nós, como diz Paulo em Colossenses 3, versículo 16. Terceiro, significa obediência. Tiago nos adverte a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, Tiago 1, versículo 22. A autoridade da Bíblia só se torna real em nossa vida quando ela sai da página e se transforma em nossas ações, palavras e atitudes. Chegamos ao fim da nossa jornada. Começamos com a pergunta: o que é a Bíblia? E a resposta que encontramos é que ela é a palavra inspirada, inerrante, indestrutível e, portanto, a autoridade final de Deus para a humanidade. Ela não é um livro comum. É um milagre que você pode segurar em suas mãos. É a voz de Deus que você pode ouvir com seus ouvidos. É a verdade de Deus que pode transformar seu coração. Meu desafio final para você não é apenas para esta semana, mas para o resto da sua vida. Pegue a conclusão de hoje e transforme-a em uma declaração de fé pessoal. Você pode orar assim: Senhor, eu creio que a tua palavra é inspirada, verdadeira e eterna. Hoje, eu escolho colocá-la como a autoridade final sobre a minha vida. Ajude-me a conhecê-la profundamente, a amá-la sinceramente e obedecê-la completamente. Que a minha vida seja uma prova viva do poder da tua Escritura. Obrigado por me acompanhar neste curso. Minha oração é que a sua fé tenha sido fortalecida e que seu amor pela palavra de Deus tenha crescido. Que o Senhor o abençoe ricamente enquanto você continua a viver sobre a autoridade de sua palavra perfeita. Muito obrigado, sou Luiz da Silva. Estamos juntos no próximo encontro.